Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós temos aqui no nosso canal feito a leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, verso 31 ao 44. Aliás, vamos finalizar aqui a leitura do capítulo 4 e nós ao final da nossa leitura estaremos realizando uma oração em favor da sua vida. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, para que você se inscreva aí no canal, e você que tem sido abençoado através dessas mensagens, deixe o seu like, você pode enviar a sua mensagem de texto aí também. Vamos agora à nossa leitura, capítulo 4, verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo e bradou em alta voz: "Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem." E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Verso 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: "Tu és o Filho de Deus." Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Verso 42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Então está aqui, nós vamos meditar principalmente nesse verso 43, quando Jesus, ele em resposta ao pedido daquelas pessoas, né? E é até interessante porque ali em Cafarnaum, aonde ele fez esses milagres, essas maravilhas, né? Jesus foi bem recebido, tão bem que as pessoas disseram ali, instavam, ou seja, insistiam, né, para que ele não os deixasse. A diferença do que a gente leu no dia de ontem, né, na leitura de ontem, quando em Nazaré, a cidade de Jesus, ele foi rejeitado, né? Você veja que interessante, tá? Aqui ele não só foi aceito, como insistiram para ele ficar ali. Mas Jesus disse, ele respondeu, e é o verso da nossa meditação no dia de hoje, que é o verso 43, ele diz lá: "É necessário", ou seja, eu não vou parar aqui, tá? "É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado", tá? O evangelho é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Jesus veio a princípio para anunciar o evangelho do reino de Deus e estabelecer esse reino aqui na terra. A palavra de Deus lá em Colossenses, capítulo 1, no verso 3, diz assim, falando sobre Cristo: "Ele nos libertou", capítulo 1 de Colossenses, versículo 13, olha lá: "Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor." Está aqui,
Ele nos libertou. Quem? Ele quem? Jesus. Jesus nos libertou, quer dizer, Deus, né? Ele Deus. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, tá? As trevas têm um império, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus, que é o que Jesus veio trazer, né? Que interessante, né? Então, quer dizer, existem nesse mundo, vamos dizer, dois reinos: o reino das trevas, que estão ali os filhos da desobediência, estão ali aqueles que não querem, não aceitam a Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo, e o reino do Filho do seu amor, ou o reino de Deus, tá? Jesus anunciou, teve ali quem rejeitou e teve quem aceitou, assim como hoje tem aqueles que rejeitam e tem aqueles que aceitam. O que rejeita vai continuar no reino das trevas. O que aceita, ele vai ser transportado para o reino de Deus, tá? Por isso que Jesus, ele disse lá para Nicodemos em João 4, ele disse: você tem que nascer de novo. Para você ver o reino de Deus, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Ou seja, você tem que mudar, tem que haver uma mudança no seu interior. Você tem que ser transformado. Nascer de novo é nascer de Deus. E quando a gente nasce, né, do pai, da mãe, quando a gente nasce, o primeiro nascimento é aquele nascimento da carne, a natureza carnal. Eu sempre digo que para a criança você não precisa ensinar a mentir, porque ela já sabe. Não precisa ensinar a ser egoísta, porque ela já nasce sabendo. Ela nasce com a natureza adâmica, a natureza caída. Mas quando ela cresce, na medida que ela cresce, ela pode, ao receber a palavra de Deus, ela pode ser transportada para esse reino, o reino de Deus, tá? E é isso que Jesus veio trazer, é isso que Jesus veio mostrar. Por isso que ele curou o doente, por isso que ele libertou as pessoas. Você vê aqui, ó, ele repreendia os demônios, as pessoas ficavam assim admiradas: como é que pode? Olha o que está acontecendo, porque Jesus estava trazendo e estabelecendo um reino aonde aquele que quer fazer parte desse reino, ele tem que se submeter ao reino, tá? Então, assim, a gente vive num país democrático, né? A democracia, ela você vota, você opina. Nós não vivemos numa monarquia, onde quem governa é um rei. E às vezes por isso é um pouco difícil para a gente entender o que está trazendo aqui o texto está trazendo. Numa monarquia, quem manda é o rei. Ele manda, ele é o Senhor, tá? Então a gente muitas vezes, quer estar debaixo da autoridade, da proteção, dos benefícios do reino de Deus, mas vivendo num regime de democracia. A gente quer dar a nossa opinião, a gente quer fazer do nosso jeito, e isso não é monarquia. Reino é o rei que governa, tá? Então, se eu quero ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, ou como diz Colossenses 1,13, ser transportado para o reino do Filho da sua luz, eu preciso entender que Ele é rei, o Senhor Deus é rei, e a Ele que eu tenho que me submeter. É a voz dele que tem que ser voz na minha vida. Não é o que eu quero fazer, não é como eu quero viver, não é democracia, não, é monarquia, é rei. É Ele ser Senhor da minha vida. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que os outros dizem, não é o que me convém, é o que Ele quer, tá? Então, entenda isso. E muitas vezes nós vivemos num tempo onde as pessoas, elas são chamadas para vir à igreja para melhorar de vida. Vem porque a sua vida vai mudar, vem porque aqui é que acontece milagre, vem porque aqui é onde tem resultado. E isso, querido, acontece, claro que há resultado, é óbvio, mas você não pode se aproximar dele com esse pensamento. Você tem que pensar assim: eu vou servir o rei, ele é rei e eu sou servo, eu preciso dele, eu quero estar debaixo do governo dele, tá? E aí não importa a minha opinião nem a dos outros. Por isso que Jesus não parava nem nas críticas, eles não paravam, as críticas lá do povo de Nazaré não pararam ele, e nem o elogio lá do povo de Cafarnaum
também parou ele. Fica aqui. Não, não parou. Ele falou, não, eu tenho que me mover. É necessário, eu fui enviado para isso. Ele foi enviado para anunciar o evangelho do reino de Deus. Esse é o evangelho do reino de Deus, tá? É aquele que Jesus é rei. Será que ele é rei na sua vida? Tá? Então nós vamos orar agora, tá? Nós vamos preparar o nosso copo com água, nós vamos orar, mas guarde essa palavra no seu coração, tá? Não é só vir na igreja não, nem ter uma Bíblia, nem ter um título, eu sou crente, eu sou isso, não. É preciso tomar uma decisão, não é do jeito que eu quero, não é a coisa que eu quero, eu vou fazer do jeito que ele determinou e que ele quer, tá? Porque eu estou juntado aqui, não sou casado não, mas ele mandou casar, então eu vou fazer do jeito que ele falou. É assim que é para fazer, então é assim. Ele mandou perdoar, então eu vou perdoar. Não importa o que eu penso, tá? Não importa. O que importa é o que ele disse. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero nesse momento, pela fé, repreender toda sorte de doenças e males que estão no corpo, na vida dessa pessoa que está recebendo essa oração nesse momento. No nome de Jesus, eu te repreendo enfermidade, eu te repreendo dor, doença, maldição, saia desse corpo agora. Peço que o Senhor abençoe esse copo com água, Senhor. E peço também por aqueles que hoje ouviram essa palavra e já não querem mais estar no reino das trevas, no império das trevas, e sim querem ser transportados para o reino da tua luz. Aqueles que querem receber, aceitar o evangelho do reino de Deus, aleluia. Pai, em nome de Jesus, este que quer que o Senhor seja rei, Senhor da sua vida, quer fazer a tua vontade, aquele que se arrepende e diz, eu quero nascer de novo, eu quero ver e entrar no reino de Deus. Pai, abençoa, para que isso aconteça agora. Faça a sua oração aí, se entregue a Ele, diga, eu me arrependo e te recebo dos meus pecados e te recebo como meu Senhor, como meu Rei, como meu Salvador. Aleluia. Receba agora o Senhor e receba vida em Deus. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Olha, um feliz fim de semana para você. Não se esqueça, segunda-feira nós voltamos aqui com a leitura do Evangelho de Lucas. Um bom fim de semana para todos.